Boa tarde a todos. Aqui estamos mais uma vez para as nossas conversas semanais dos diálogos imediatos à volta da paz perpétua. Esta terça-feira, discutimos conflito interno e externo e temos connosco Rui Aragão Oliveira e Carlos Pereira, do nosso elenco da paz perpétua. Apresentando as nossas conversas mais uma vez, estes diálogos imediatos, o Teatro Estúdio Fonte Nova preparava-se no dia 13 de janeiro para estrear, pela segunda vez, A Paz Perpétua de Juan Mayorga, já que a primeira tentativa, o ano passado, foi suspensa devido ao contexto de Covid-19. Infelizmente, o mesmo aconteceu este ano, e enquanto a estreia não acontece, apesar de já termos perspectivas que anunciaremos muito em breve, ainda esta semana de estreia, propomos estas conversas online para discutir tópicos relacionados com o texto. Pedimos à equipa da Paz Perpétua a escolher um tema, que é a obra a bordo, convidando em cada sessão um especialista a aprofundar o mesmo, vendo assim um cruzamento disciplinar do teatro com outras áreas. Esta semana, como já disse e passo a apresentar, temos connosco Rui Aragão Oliveira, que é doutorado em Psicologia Clínica pela Universidade de Coimbra, foi presidente da Sociedade Portuguesa de Psicanálise e é psicanalista titular e com funções didáticas na Sociedade Portuguesa de Psicanálise. É full member da International Psychoanalytical Association e exerceu atividade de docência universitária e investigação no ensino público. Orientou diversas teses de doutoramento e coordenou vários projetos de investigação. Dirigiu a revista portuguesa de psicanálise, foi membro do Editorial Board of Psychoanalysis Today e do Comitê de Assessores do Livro Anual de Psicanálise. É autor de um vasto número de artigos publicados em revistas científicas da especialidade sobre teoria da técnica psicanalítica, função paterna, masculinidade e o prazer em psicanálise. Obrigada, Rui, em meu nome e em nome do Teatro Estúdio Fonte Nova, por se juntar a nós e para discutir e para fazer este cruzamento disciplinar que lhe pode ter sido estranho ao início, mas a verdade é que muitos dos conceitos propostos pela nossa equipa têm permitido abrir aqui um leque relativamente à obra. Este tema foi proposto pelo Carlos, vou só passar a apresentar o Carlos antes de abrirmos para explicarmos um pouco como é que surge o conflito interno e externo à luz da psicologia e como é que ele pode ser relacionado com a nossa paz perpétua. Então, o Carlos Pereira tem bacharel da Escola Superior de Teatro e Cinema em formação de atores e trabalhou com companhias como a Casa da Comédia, Companhia Teatral do Chiado, Teatro Nacional Dona Maria II, Teatro Meridional, Estação Teatral da Beira Interior, ATA, Companhia Teatro do Algarve, CTA, Companhia Teatro da Almada, Teatro dos Olués ou Teatro Independente de Oeiras e mais recentemente connosco com o Teatro Estúdio Fonte Nova, sendo já a terceira produção que integra. Apresentou espetáculos em países como Espanha, Itália, Alemanha, Luxemburgo, França, Polónia e Brasil e tem também experiência como músico já agora, como convém referir. Então passamos ao diálogo, passamos a estes diálogos imediatos, iniciar a conversação, passando a primeira palavra ao Rui para nos falar um pouco, para nos explicar um pouco como é que esta questão, como é que se define conflito interno e externo à luz da psicologia, como é que o podemos ver melhor na nossa sociedade contemporânea também e nesta relação também com o nosso texto da Paz Perpétua. Obrigada, Rui, mais uma vez. Bom, eu é que agradeço o convite e o desafio criado. Eu devo confessar que habitualmente, enfim, como me apresentou, eu tenho estado muito ligado à Sociedade Portuguesa de Psicanálise e tem sido uma tradição nesta última década fazer o inverso, ou seja, convidar pessoas do meio artístico e do meio da cultura e da ciência para poder discutir connosco, psicanalistas, mas que é uma posição bastante mais confortável porque normalmente fico a ouvir e a pôr questões do que verdadeiramente no inverso. E, portanto, mas esta circunstância de poder estar eu a ser convidado só me suscitou uma preocupação, é que isto não se torne uma coisa demasiado intelectualizada da minha parte e despropositada. E, portanto, eu não tenho propriamente, tenho algumas ideias que fui tendo a partir da obra, da leitura da obra e do contacto, e depois até da oportunidade de falar eu e o Carlos, falarmos um bom bocado sobre o que é que isto nos suscitou. Devo, talvez, primeiro referir a primeira reação, não é? Eu não conhecia o texto a obra do Juan Mayorga e a primeira reação foi ao título da obra, inevitavelmente que remeteu para a conhecida obra do Kant. Depois devo dizer que o segundo momento foi ver o vosso vídeo, breve, são 50 segundos de apresentação
E aí eu pensei, bom, isto não tem nada a ver com o Kant, de certeza. Pela aqueles 50 segundos, fiquei, bom, isto é outra cena, é outra questão, e fiquei um bocado apavorado porque pensei onde é que eu me vou meter. Depois li a obra e fiquei um pouco fascinado, de facto, um pouco não, bastante, porque evocou um outro drama conflitual. Aliás, o próprio Roland, que eu vi na vossa iniciativa aqui há coisa de um mês, eu penso que ele próprio nomeou isso, porque de facto também me remeteu muito mais, por exemplo, para as problemáticas que possamos encontrar na obra dos irmãos Karamazov, do que verdadeiramente para o tema, pelo menos como ele é abordado pelo Kant. Não é? E que, curiosamente, de repente senti estas três abordagens, de alguma forma, embora totalmente distintas, não sei bem como, depois de ler a obra, consegui interligá-las um pouco, até mesmo incluindo o vosso vídeo, que me deixou, de facto, muito, muito curioso em relação à oportunidade de ver o teatro, que espero aconteça muito em breve. Pois, por outro lado, como já referi, falei com o Carlos Pereira, e que foi quem propôs o tema, como é que isto surgia, de onde é que lhe tinha vindo a oportunidade, ao ler a obra e ao trabalhá-la, a ideia do conflito interno e do conflito externo. Bom, e a partir daqui, o que eu pensei um pouco, curiosamente, é que a preocupação central do Kant na obra, e eu não a domino totalmente, de forma clara, não é? Tenho uma vaga noção da obra do Kant, mas na realidade o que ele tenta resolver é uma conflitualidade humana cuja resolução ele procura via racional, de procurar, portanto, como é que eliminamos a natureza do conflito. Esta obra dele foi escrita, penso eu, nos finais do século XVIII, e eu automaticamente lembrei-me, ao reler um pouco algumas das coisas que ele escreveu, lembrei-me de passado penso que 130 e qualquer coisa anos, portanto, no início da década de 70, da década de 30 do século passado, o Einstein, num momento particularmente difícil, ou que se adivinhava particularmente difícil na Europa e no mundo, não é? Depois de terem vivido uma Primeira Guerra Mundial e com a ascensão do Hitler ao poder na Alemanha, isto nos inícios da década de 30, ele escreveu uma célebre carta, célebre para os psicanalistas, se me permitem, que escreveu ao Freud, um pouco a questionar-se, a evolução humana, temos evoluído tanto na ciência nos últimos 50 anos, em tecnologia, etc, porque este drama da convivência com a destrutividade inerente à guerra e ao conflito que está por trás, normalmente associado à guerra. E o Freud escreveu-lhe uma célebre carta, que é um texto relativamente curto, mas no meu entender brilhante, onde o título do texto é Porquê a Guerra? Isto foi penso eu, ele terá escrito em 32 e depois publicado em 1933. Mas onde ele demonstra, não vou agora explicar isso, não é o propósito, mas onde ele demonstra a particularidade de que potencialmente a guerra no ser humano potencialmente nunca acaba. Não quer dizer com isto que haja guerra permanentemente, mas o potencial para ter condições para de facto criar guerra nunca acaba. E nunca acaba porquê? Porque o conflito é parte da condição humana e do seu sofrimento. E é óbvio, é talvez mais óbvio a gente pensar assim, bom, o conflito do ponto de vista externo, isto aqui até evocando um pouco já o tema proposto por Carlos, o conflito externo é quando a realidade, digamos assim, não cumpre ou não obedece, brincando aqui um bocado, não é? Todos nós sentimos volta e meia que, enfim, confrontamos com cenas ou com oportunidades da realidade que não nos satisfazem, pelo contrário, nos frustram. E isso poderemos, enfim, associar a isso uma natureza do conflito. Mas eu penso que o que a obra evoca mais é até a natureza e a presença do conflito do ponto de vista interno. Deixem-me só fazer um pequeno à parte antes depois de apontar, eu gostaria de apontar dois aspectos associados à obra que a mim me parecem mais, que me tocaram mais, mas deixem-me fazer um pequeno à parte introdutório sobre a presença do conflito, da descoberta, digamos assim, desta condição humana, de ter que conviver com conflitos do ponto de vista interno, que essa mesma descoberta está na base, digamos assim, da criação da psicanálise e depois mais tarde do desenvolvimento de diversas psicoterapias. E é relativamente fácil de entender, é porque de repente a compreensão de alguns dos sintomas, seja de natureza histriónica, até obsessivo-compulsivo, fóbico, até mesmo algumas questões, por exemplo, de reações depressivas, que acho que é fácil de entender se a gente, por exemplo, pensar no Dostoiévski e A Culpa e Castigo, não é? Pensar assim, ninguém sabia de nada, mas o próprio autor
tinha um conflito interno, porque havia uma parte dele que duvidava sobre ele e achava que ele devia ter uma culpa inerente. Enfim, isto é resumidamente. E, portanto, isso é a expressão, muito claramente, que do ponto de vista interno, nós convivemos habitualmente com estruturas não é apenas de um conflito. Eu diria que é uma multiplicidade de conflitos. Eu até costumo brincar, usar um bocado a velha expressão de que é o velho dilema neurótico, que é quando nós nos deparamos a dizer assim, eu quero ir pela esquerda, mas também quero ir pela direita, sabendo que ir pelos dois lados é impossível. E isso, reparem, eu estou aqui a pôr de uma forma muito simplista, mas pode criar uma fonte de uma terrível, de uma angústia. Eu sentir duas coisas absolutamente antagónicas, com muita intensidade, e que escolhendo uma tenho que renunciar à outra. Não é? E isso cria uma angústia brutal. E normalmente o que a gente encontra, isto para ir já direto onde quer chegar, à obra, o que normalmente a gente encontra, a maior expressão da natureza desse conflito é, por um lado, de natureza sexual, tem a ver com uma impulsividade, se quiserem, um pouco próxima de uma coisa animalesca, não é? De ser uma coisa animalesca no sentido primitivo, da gente não entender, não ser uma escolha racional. Mas tem a ver ou com a agressividade, com a sexualidade, ou então com a agressividade versus violência. São, digamos assim, as duas expressões maiores, mais intensas, mais dramáticas, mas simultaneamente, muitas vezes, mais mobilizadoras no ser humano, de poder fazer coisas absolutamente inacreditáveis e com grande criatividade. Bom, e aqui a obra é inevitável. Ela fala-nos profundamente da vivência da agressividade. Ela é uma expressão, ou uma tentativa de compreensão, não sei se é de compreensão, mas pelo menos de debate, de abordar a temática do ato terrorista, não é? Que a gente possa perceber. Aqui circunscrita numa obra poética e com uma grande criatividade. E a forma como enfim, a minha deturpação da leitura psicanalítica levou-me a olhar para a obra concebendo-a como uma expressão de um conflito interno face a um determinado propósito. Ou seja, se a gente olhar para os diferentes cães, com diferentes posturas, eles próprios manifestam perante o mesmo propósito diferentes tipos de ansiedade. Um claramente tem uma ansiedade que a gente podia designar por desempenho, ser ou não ser capaz, o outro uma ansiedade de ser reconhecido, vou ser ou não escolhido, por exemplo, e o outro uma ansiedade que é a mais tramada de todas, que a gente sabe bem, digamos assim de uma forma muito simplista, que é a ansiedade de natureza existencial, que é de repente, espera lá, o que é que eu estou aqui? Qual é o sentido disto? Não é? Mas se colocarmos ainda mais, isso eu achei verdadeiramente genial, se colocarmos a presença muito fugaz na obra do ser humano, ou de uma suposta autoridade, e agora reparem, se olharmos para isto tudo e juntarmos tudo, e pensarmos assim, provavelmente partes de nós próprios podemos nos identificar e reconhecer com estas diferentes componentes. E portanto, se podemos pensar estas personagens que aparecem na obra como elementos de uma mesma pessoa, por exemplo, com manifestos de diferentes ansiedades e como se empurrassem o próprio sujeito para posições muito diversificadas. E aí a gente tem claramente a expressão óbvia do conflito interno, não é? Que me pareceu genial. O segundo aspecto, que me pareceu de facto uma coisa talvez mais... bom, é a alma do artista, diria eu, não é? Que é o que é que lhe terá passado pela cabeça ao Juan Mayorga para poder colocar cães, porque ele podia ter colocado outros animais ou pessoas. Mas eu acho que é absolutamente genial porque o efeito ao ouvir, a pensar em cães, primeiro a nossa permissividade em relação aos cães, sob o aspecto da natureza animal e primitiva, de impulsividade, de ser uma coisa que está no sangue, é muito mais fácil de reconhecer. E depois, simultaneamente, o cão conjuga isso com um certo registro empático. Quem tem cães percebe, por exemplo, que o cão percebe se nós estamos a sofrer, habitualmente, não é? E que tem um comportamento, não compreende, é óbvio que não compreende, não tem capacidade para isso, mas tem uma intuição e que tem um comportamento alterado face a sentir que nós estamos em sofrimento, ou que estamos zangados, ou que estamos tristes, etc, etc. E eu acho que ele ter colocado esta temática do conflito e a tentativa que eu achei que a obra teria a ver com isso, é uma forma de tentar questionar-se sobre algo muito complexo, que é o que é que passará na mente de um terrorista. Eu acho, deixa-me dizer, eu digo questionar, embora eu acho que ele não está preocupado com as respostas. Ele não está à procura das respostas. Ele está mais preocupado em pôr questões.
do que outra coisa, o que eu acho também brilhante, não é? Mas o que é que poderá passar na alma do terrorista? Eu acho que ele ter posto isto desta maneira, com cães, a possibilidade de nos questionar e de nos inquietar é completamente diferente do que se fossem ou outros animais ou então seres humanos. E deixem-me só para terminar um pouco esta fala inicial, não é? Achei curioso, eu até fui rever algumas coisas, porque desde há 20 anos para cá, especialmente desde do ataque às Torres Gêmeas, não é? Do 11 de setembro, existiu muita literatura na tentativa de compreender o que é que passará na cabeça de um terrorista. O que é isto de ser terrorista? E se é para qualquer um. E de facto não é. E aquilo que normalmente é referido, embora, enfim, com grandes reservas, porque na realidade eu nunca conheci ninguém que tenha tido um terrorista em tratamento psicanalítico, e portanto o que me deixa sempre com grandes reservas, são especulações, mas na realidade o que encontro é uma espécie, aquilo que podemos caracterizar como uma espécie de desumanização. É não sentir nada. Por exemplo, é muito diferente do que se passa com um serial killer. O serial killer tem um prazer no ato que faz, por exemplo, em dominar a vítima ou matar a vítima. E aqui é zero, pura e simplesmente. E o que é o zero? E isto para terminar mesmo, é que o zero significa, de facto, a paz perpétua, é a convivência com o zero de conflito. A anulação, a tentativa de anular o conflito e a angústia envolvida nele. E eu acho que o que a obra nos traz de forma genial é a possibilidade, e enfim, isso é, pois, a minha opinião pessoal, acho que a necessidade que temos da atividade cultural, seja de que natureza for, é, independentemente do aspecto estético, é a necessidade para o ser humano que estes aspectos de natureza cultural o obrigam a inquietar-se e a poder arranjar maneiras de conviver com a inquietação, porque eu acho que isto não tem solução, verdadeiramente, a não ser quando chega à paz perpétua, que é normalmente nos cemitérios. Não é? E depois já calava-me. Obrigada, Rui. E na verdade é muito interessante porque estava aqui a apresentar as conversas, os diálogos imediatos antes de iniciarmos e falei sobre a questão deste cruzamento disciplinar e de termos pessoas a participar, intervenientes de diferentes áreas, relações públicas, ou escritores, mais na área da filosofia também, mas a verdade é que os temas propostos também acabam por se tocar. O Rui estava a falar, por exemplo, sobre a questão da violência, não é? Um dos nossos temas foi puxando a brasa à minha sardinha, porque também fui eu que o propus. Sim. Mas a verdade é que esta questão das pulsões violentas também existem, também são presentes e a maneira como olhamos para a violência também deste prisma muito semelhante às vezes com o qual me parece que se está a expor, e podemos falar um bocadinho mais disto a seguir, mas vou passar ao Carlos Pereira, que nos poderá contextualizar também a visão aqui um bocadinho dele mais por dentro da paz perpétua, e foi muito interessante esta ligação que o Rui fez a cada uma das personagens de forma mais psicoanalítica, não é? Como se todos nós, eu também entro no espetáculo, eu faço o Emanuel, o Carlos faz o Odin, e depois temos a Sara Tubio Costa, que participou nas conversas como no tema do soft power e do hard power, um tema mais político e da ciência política, faz o John. Mas o que é que, Carlos, qual é que é então a tua contextualização, digamos assim, relativamente à tua personagem e à paz perpétua? O Carlos estava com algumas dificuldades a nível de ligação, caso não seja possível ouvir-me na sua completude, digamos assim, eu vou tentar depois estabelecer aqui uma ligação com o Carlos de outra forma qualquer para passar as ideias deles. Obrigada, Carlos, pela presença, já agora. Ok. Primeiro de tudo, obrigado, Patrícia, pelo convite, por esta proposta, estes diálogos imediatos e obrigado ao TEF. Isto é top. Espero que me estejam a ouvir. Vou tentar falar pausadamente, contrariar um bocado a minha tendência de falar devagar. Então é assim. O Dalai Lama afirmou que quando conheces alguém, quando conheces uma pessoa nova, olha nos olhos e sorri, porque dentro de cada um trata-se uma batalha, um conflito interior. Eu pessoalmente não conheço ninguém que não tenha um conflito interior. Eu não entendo uma terça parte de uma quarta parte, uma metade de psicanálise como o Rui, mas posso falar muito da minha experiência pessoal. Quando a Patrícia me propôs e nos propôs
estas temáticas, eu não hesitei. Eu mencionei conflito porque eu, na altura, precisamente, bom, estamos sempre a viver conflito, obviamente, mas eu estava a viver um conflito muito preciso, em que eu estava uma agonia e na ansiedade que eu levou tão grande, tão grande, tão grande, que eu forcei-me a tomar uma decisão, e as batalhas mais violentas que nós travamos são as batalhas interiores. Carlos, eu acho que estamos mesmo com alguma dificuldade, ou seja, o discurso parece muito entrecortado. Não sei se não será melhor fazeres mute ao teu microfone. Vamos arranjar aqui uma solução alternativa rápida e vamos tentar, se calhar, ver aqui se isto funciona. Eu vou-te ligar, isto é uma solução à última, mas pode ser que funcione melhor. Faz mute ao teu microfone, se faz favor. Ok? Fala. Consegue verificar? Eu tenho fones. Então, espera lá. Deixa-me lá tentar. Se eu falar por ele, posso falar por ele? Fala, Carlos. Eu estou-te a ouvir. Podes falar e eu replico aquilo que tu dizes. É a única forma que eu encontro para fazermos isso. Vamos fazer aqui um telefone estragado. Então vá. Fala devagar e eu tento replicar da forma mais resumida que tu conseguires. Certo? Força. Pronto, o Carlos não hesitou quando nos propôs quando propusemos, porque, sim, quando... Ok, então pronto, o Carlos reflete que não tinha só a ver com o espetáculo, mas também com um conflito interior que ele estava a passar e que ele quis expor. Carlos, espera, deixa-me passar, porque senão eu não consigo passar tudo. Então, e ficamos aqui em silêncio durante algum tempo. Também não é desejável. Então, ele não conhece ninguém que não tenha um conflito interior. O próprio facto de termos de definir um status quo, temos de definir regras do corpo e do espírito. E os atores são obrigados a abordar certas temáticas com mais ou menos psicanálise. Portanto, para o trabalho da ator, a questão do conflito também é importante. E os atores têm também de se forçar a vários conflitos para ver o que as personagens estão a sentir.
Pronto, pedia, Carlos, que fosses resumido para não ficarmos, porque na verdade o que está a acontecer é estamos a ficar em momentos de silêncio enquanto eu falo e chego, passo a mensagem, entretanto. Mas podes continuar. Pronto, então é assim, o Carlos diz também que em termos levando esta questão da psicanálise ao espetáculo, claro, na lente dele, enquanto ator, há uma contradição, pronto, relativamente a esta fábula, se o Esopo fosse definido no dia de hoje. Ele diz que também não sabe a que motivos é que levaram o Mayorga a escolher a fábula, pronto, podemos considerá-la uma fábula, apesar de ter um humano, não é? Passando spoiler, mas questionando se são cães dentro de homens ou homens dentro de cães. Independentemente da escolha artística que se fez pela encenação de José Maria Dias, há uma contradição, um paradoxo. É o cão que está no homem ou o contrário. E é difícil perceber, então, existindo aqui um conflito entre a animalidade interior e a animalidade exterior. Como é que ela é exposta, como é que ela é lidada na peça. É só avisar que nós estamos aqui com uma questão técnica, por isso é que, para quem nos está a ver, estamos aqui a ter momentos de silêncio e estamos a tentar resolver a questão assim para passar a mensagem do Carlos. Carlos, pedia então que resumisses agora a ideia, se faz favor. Obrigada. Não, continuar, para finalizar agora. Sim?
Então, ele fala dos conflitos, o Carlos, e refere-nos ao Odin, à personagem dele, referindo que ele tem conflitos interiores, pronto, e todos temos conflitos interiores, de natureza física, psicológica e maneira de percepcionar o mundo, neste caso também com o Odin, com os quais ele se identifica e com os quais ele não se identifica. Portanto, quando o ator lhe é pedido para abordar certa personagem, quando pedem para abordar uma personagem, ele tem que ir um bocadinho à natureza do que é aquilo que a personagem lhe pede. E, por exemplo, dá o exemplo de um serial killer, que, por exemplo, matou 7 pessoas e vai para a cadeira elétrica. Ele nunca esteve nessa angústia, obviamente, mas esta só a proposta coloca-o num conflito interior, já que pronto, é ele a criar esse próprio conflito relativamente a uma personagem que ele tem que imaginar e que sentir a sua angústia. E tem que passar também pelo prazer que esta personagem, ou que esta pessoa, entre aspas, sentiu quando matou essas 7 pessoas e que vai ser castigado por aquilo que fez e vai experienciar isso na sua imaginação. Portanto, ele remete isto, a questão do conflito, também para o conflito que os atores sentem, um conflito interior, onde o intelecto também, as emoções e o intelecto são aqui postas um bocadinho à prova, em que é obrigado a sentir e tem de sentir aquilo que as personagens lhe pedem. Carlos, queria só perguntar se tens mais alguma coisa a dizer relativamente de contribuição para depois passarmos um pouco mais, alargarmos o diálogo, e pedia também a quem nos estivesse a ver, caso queira fazer comentários ou perguntas, é bem-vindo, podem escrever nos comentários do vídeo. Mas diz, Carlos. Posso? Ok, pronto, ok. Então, pedia-te só que quando quisesses falar, que acenasses ou que ligasses o teu, eu vou-te deixar em chamada, mas que acenasses ou que ligasses o microfone, caso eu não esteja atenta, tá bom? Obrigada. Pronto. Então, relativamente, continuando aqui e passando mais uma vez ao Rui, nós falávamos aqui sobre esta ligação e pedi ao Rui também se tivesse alguma resposta também para dar ao Carlos. Nós já temos aqui uma questão, uma ou duas questões a surgir, mas perguntava ao Rui se quer responder ou contextualizar relativamente aqui ao feedback também e ao contexto que o Carlos nos deu, e vou passar também se calhar aqui uma primeira pergunta para ser logo tudo em seguida. Então há uma pergunta: será possível canalizar esse conflito perpétuo do ser humano para outros fins que não a guerra? Transformar um fim destrutivo num outro construtivo? Ou seja, apesar do conflito inato ou inevitável, construir mais paz? Que contributo pode a psicologia dar-nos para caminharmos para esse novo estado de coisas, coletivamente, claro, a nível mundial, porque numa sociedade globalizada nada disto é possível, apenas a nível nacional. Sim. Bom, é uma excelente questão e a oportunidade, e agradeço até a oportunidade de esclarecer. Sabe que isto até remetendo uma coisa, primeiro, que a Patrícia comentou, que é esta expressão da violência, que até tinha sido abordada, pensou, numa outra reunião ou noutro encontro destes, não é? Eu costumo dar este exemplo muito simples, que acho que no outro dia, aliás, com o Carlos também, na conversa com ele, falei nisso, não é? Que é que há não muito tempo, há cerca de 2, 3 anos, penso eu, havia uma campanha contra a violência doméstica, onde até participavam uma série de atores ou figuras públicas conhecidas. E certamente eu percebo a mensagem passada e a construção da ideia. Mas eu lembro a primeira reação que eu tive, eu estava à mesa e eu tinha a televisão ligada e apareceu alguém, um autor conhecido, e ia acabar assim, não é, a mensagem final de uma forma muito zangado, e a dizer: quem ama não agride. E eu pensei, e aquilo que me saiu a boca fora foi: isto é uma grande mentira. É óbvio que eu percebo a mensagem, e certamente contra a violência, ainda por cima a violência do ponto de vista físico, ou mesmo psicológico também, certamente, não é? Percebo e estarei certamente desse lado. Mas, de facto, uma das coisas, falando em conflito, uma das coisas que nos deixa profundamente angustiados, e que todos nós certamente já vivemos, é sentir, volta e meia, que de uma forma relativamente sutil e despropositada, somos mauzinhos para as pessoas que amamos. E a percebermos que, volta e meia, somos mesmo muito mauzinhos. Portanto, isto não é qualquer apologia em relação à violência. É das coisas que nos deixa mais angustiados e que não sabemos como resolver.
E agora dando aqui o salto, antes de ir à questão do Carlos, aqui o salto pela questão da pessoa que nos viu e a questão que colocava, eu acho que certamente que é possível canalizar esta, digamos, vamos chamar assim, energia psíquica, seja lá o que isso for, do ponto de vista agressivo, que é capaz de mobilizar dentro de nós, de facto, também no ser humano, coisas absolutamente notáveis. E nós temos isso muito presente, sei lá, quando queremos muito ir ter com alguém, ou possuir alguma coisa, ou conquistar qualquer coisa, sentir que com ganas, se quiserem, que é a velha expressão desportiva, hoje em dia muito em voga, não é? Que é a ideia de que quando estão ali no registro de tensão, o grupo mobilizar-se com uma garra tal, não é? E com uma energia, reparem, que socorre de facto de um fator relativamente semelhante do ponto de vista interno, que tem a ver com a nossa agressividade, mas não cai ao murro em cima do adversário, joga, segundo determinadas regras. E para isso servem não só as regras, como serve de facto aquilo que é genérico. Pode haver diferentes mecanismos, mas eu acho que um dos principais, e que aliás está presente, digamos assim, quando assistimos a uma coisa desta natureza, a uma obra desta natureza, é inevitavelmente aquilo que eu chamaria de sublimação, que é poder deslocar de forma diferenciada para um outro contexto este fator, por exemplo, de natureza aparente agressivo, e que, se for bem integrado, é possível, de uma forma também significativa, ter de facto um ato de natureza criativo. E repare, eu gostava depois de ir um pouco, já voltando à questão do Carlos, que eu acho que quando nós assistimos, por exemplo, a uma peça, seja ela qual for, pelo menos uma peça na qual nos faz sentir com grande intensidade, e eu fiquei muito na expectativa de ver a vossa peça, porque, pelo menos pelos 50 segundos, achei que aquilo conseguiam corporalizar e manifestar uma tal intensidade que eu pensei, bom, isto deve ser impossível de assistir de uma forma tranquila a uma cena destas, não só pelo tema, como a forma que eu achei que vocês conseguiam representar. E isso pareceu muito interessante para dizer que este fator de sublimação está presente, mesmo quando aparentemente o espectador, neste caso, assiste de uma forma aparentemente passiva. Nós estamos lá e acho que é aparentemente passiva do ponto de vista interno. Eu não acredito que alguém vá ver, não é, se envolva e saia da mesma maneira sobre estes temas. Provavelmente não chega a conclusão alguma, mas fica incomodado e a refletir sobre alguma das problemáticas. Claro que, evidentemente, pode suceder o seguinte, é ficar tão incomodado que tenta, sei lá, pode utilizar diferentes recursos do ponto de vista interno, mas se quiserem o mais imediato é poder negar completamente ou distanciar-se do ponto de vista afetivo em relação àquilo que viveu ali. E isso todos nós fazemos, não é? Volta e meia. E às vezes ainda bem, porque senão também não conseguimos viver. Não é? Quase como um processo de natureza defensivo. Deixa-me remeter, ainda antes de responder a uma última questão que o Carlos colocou, mas deixa-me assinalar um aspecto que eu também acho muito importante, não é? E muito significativo, que é esta oportunidade de poder pensar, algumas das personagens que estão, fazem esse desafio. E reparem, a gente consegue perceber porque é que alguém, a complexidade das questões que vão colocar, a ansiedade do ponto de vista existencial é tão complexa e tão desorganizadora por vezes, que a saída por vezes mais fácil é poder passar isso, essa capacidade, quer de pensar, quer de sentir a angústia, a uma suposta autoridade. E eu fico livre disso e digo assim, não, o que é que eu estou a fazer? Estou a fazer aquilo que me mandaram, ponto. Se é bem feito, se é mal feito, já não tenho essa incumbência. Claro que a gente sabe que eu acredito que o ser humano potencialmente terá sempre alguma parte interna. Eu costumo dizer à volta e meia que às vezes, desculpem lá a expressão, mas que às vezes as pessoas parecem um bocado estúpidas. Mas só parecem. Porque eu acredito verdadeiramente que do ponto de vista potencial existe sempre, mesmo naquela pessoa que obedece cegamente, existirá uma capacidade mínima humana, de humanidade, de humanização, digamos assim, capaz de poder refletir e sofrer com o conflito que isso lhe possa gerar.
E acho que aí podemos ter um papel importante, acho eu. Acho que o teatro e certamente outras atividades até podem ter um papel muito importante. Já sei, a última questão que eu queria comentar do Carlos sobre... Eu acho que, a propósito, se é o cão que está no homem ou se é o homem que está no cão. Eu talvez remetesse isto para outra questão, que é quando falamos sobre processos de identificação, eu, do ponto de vista psicanalítico, aquilo que eu chamo de identificação, fundamentalmente chamo de identificação de natureza inconsciente. Ou seja, eu diferenciaria isso da identificação do ponto de vista consciente, que é eu admiro alguém como ator e vou querer ser como o ator, vamos ser assim. Isso, eu remeteria isso para um processo, não é bem de imitação, mas para uma coisa um bocadinho diversificada. Outra coisa é quando nós sentimos, e talvez sentimos isso mais facilmente, por exemplo, todos nós, com as pessoas que são significativas na nossa vida. Sei lá, se vamos imaginar o simples dar aulas, quando damos aulas, sem nos apercebermos de uma forma muito consciente, mas alguém que nos conheça no nosso contexto, volta e meia consegue identificar que existe qualquer coisa do professor A, B ou C que nos marcou e que de alguma maneira não é que a gente imite, mas que de alguma maneira nós, sem darmos conta, fomos buscar como elemento identificatório para poder estar ali nesse ato. E isto vale para tudo, nomeadamente até para a própria representação que isto possa suscitar, ao desafio que possa ser proposto, acho eu, em relação aos atores. Eu comentei com o Carlos, por acaso não pus isso na minha pequena apresentação, que eu tinha, enfim, a experiência não é de ator de todo, nunca tive essa ambição, mas tenho a experiência de psicoterapêutica inicial, mesmo de formação e como diretor de grupo, do psicodrama. E onde de facto aparecem alguns atores, volta também a procurar um pouco o entendimento disso. E é óbvio, isto tentando procurar discutir um pouco a questão que o Carlos levantou, é óbvio que eu acho que há alguns papéis são tão desafiantes e levantam tantos conflitos do ponto de vista interno a quem os tenta fazer, que todos nós, felizmente, temos alguns recursos de natureza que a gente chama de natureza defensiva, enfim, do ponto de vista interno, que normalmente nos bloqueiam e permitem um certo distanciamento em relação à conflitualidade que isto possa coexistir. O que significa normalmente é quando o ator não consegue ser um tão bom ator, porque está um pouco mais distante da complexidade que a personagem que está a tentar incorporar possa expressar, acho eu. E para terminar mesmo, eu diria que novamente aqui realçaria que eu acho que, não sei, isto é a minha hipótese, mas vocês é que são atores profissionais que terão certamente outra palavra a dizer. Eu acho que estes papéis seriam muito mais difíceis de desempenhar com a garra que eu senti no pequeno vídeo que vi, onde vocês estavam a entregar brutalmente, se fossem homens. Eu acho que fazer isto com cães, provavelmente, não sei, imaginei eu que a possibilidade de imaginar um cão destrutivo, brutal, um serial killer ou uma outra coisa qualquer, para mim, imaginando no vosso papel, seria muito mais fácil. E compreendo perfeitamente a angústia do Carlos, como ator, de sentir que há alguns papéis que eu não seria capaz, disso tenho absoluta certeza. Provavelmente são poucos os papéis que não seria capaz. Não é? Mas acho um desafio interessante e cativante de quem o faça, certamente. Obrigada, Rui. Antes de passar ao Carlos e de fazermos mais uma vez aquele jogo do telefone estragado, eu vou só aqui pôr um comentário também para quem nos esteja a ouvir, também para lançar um bocadinho mais de debate e são bem-vindas mais comentários e questões. Relativamente àquilo que o Rui referiu, de ninguém sair dali de forma indiferente, é muito interessante porque numa das conversas, não me recordo agora qual, penso que talvez tenha sido na última, há um filme que me fez ligar à paz perpétua que se chama Paradise Now, em que aborda a questão de dois rapazes jovens palestinianos em que lhes é posto o desafio de bombardearem Tel Aviv, e há
uma mulher de uma ONG que tenta evitar isso, que percebe que isso vai acontecer e que tenta evitar, e eles são postos neste conflito. É um filme interessante, mas o que é que para mim, o que é interessante, tanto na Paz Perpétua como nesta expressão de cinema, é que nos põe a pensar os problemas do mundo, como o Rui disse, ou seja, ninguém sai dali indiferente, e se calhar a contextualizar, a tentarmos contextualizar porque é que certos países tomam as decisões que tomam, porque é que certos indivíduos tomam as decisões que tomam, e que nada é linear e que nada é preto ou branco. Há uma camada de cinzento toda que tem que ser pensada e contextualizada. O que é que leva um terrorista a fazer o que faz? E porque as coisas não surgem, porque eles são muito maus, não é a justificação suficiente. E depois surge-me também aqui outra coisa, que é relativamente àquilo que o Carlos e que o Rui disse, que também para mim é muito próxima, e acho que a de Estúdio Fonte Nova também, mas então vamos mais profundo a tentar compreender a profissão de ator, que também não é, que muita gente, aquele estereótipo de pós-laboral, que é algo para passar o tempo, ainda bem que fazem o que gostam, e eu questiono se não deveríamos todos fazer o que gostamos, não é, neste sentido, mas a perceber o quão que dá trabalho e com quanto compromisso nós colocamos nestes trabalhos, e quanta reflexão também existe, e quanto, às vezes, sacrifício também. Portanto, Carlos, passava-te a ti agora para fazermos aqui, vamos ter uns breves momentos de silêncio. Portanto, Carlos, gostaria de ouvir um pouco mais. Podemos tentar, sim, podemos tentar. Então tenta, força. Como é que me estão a ouvir? Bem, tenta, pronto. Qualquer coisa eu aviso. Vou só fazer mute ao meu microfone, mas força. Ok. Esta coisa, pegando na coisa dos atores e da... Ou seja, este conflito, em termos artísticos, e cada vez mais, uma coisa que eu tenho notado, especialmente desde os anos 90 para cá, passou-se a ser, por exemplo, a passar seja para o teatro ou para o teatro contemporâneo, o cinema, até estilizou de alguma maneira esta questão do conflito. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu vi quando era miúdo. Por exemplo, uma coisa muito conhecida da cultura pop, Star Wars, por exemplo. Eu lembro, quando eu era miúdo, bem mais novo, eu lembro-me da primeira vez o Star Wars, eu não achei piada nenhuma àquilo, achei aquilo uma grande seca, porque ele fazia coisas muito mais interessantes na rua. Mas, um personagem que me chamou muito a atenção, e na altura não percebia porquê, que era especialmente o dito vilão, o Darth Vader, porque eu senti precisamente um conflito nessa pessoa, porque eu senti que era um vilão com uma máscara, que era uma coisa estranha, que era alguém, um ator que tem que passar expressões, tem que passar intenções, uma certa energia com uma máscara. Não estamos a ver as expressões ou as microexpressões do ator, da voz, e tinha que estava a destruir mundos, estava a lutar contra a rebelião, etc. Mas eu sentia um conflito nele que era o amor pelo próprio, que era pelos filhos. E senti sempre ali um conflito, e era a única coisa, lembro-me que era a única coisa que me interessava ali, e eu na altura me questionei, mas aquele personagem era magnética para mim, e eu naturalmente fui sempre interessado por personagens ou questões, essa coisa desse que tu estavas a falar parece muito interessante, são personagens que têm esse conflito brutal, quando a pessoa já não consegue interiorizar este conflito que se sente, e há pessoas que passam o conflito ao corpo, quando as vezes começa a dilatar, e nós começamos a ficar com os olhos inchados, e as pessoas cá de fora começam a perceber, peraí, o que é que se passa com aquele sujeito, ou com aquela pessoa, meu Deus, o que é que se passa? Tem um conflito interior enorme. Eu dei esse exemplo do Darth Vader, por exemplo. E esta coisa, eu costumo dizer, bem nesta coisa do ator, esta profissão, eu brinco, esta profissão de ator é uma profissão de risco, porque nós temos essa, ou tentamos ter essa capacidade de nos metermos na pele de alguém que não conhecemos. Pode ser o exemplo do serial killer, pode ser o exemplo de um limpador de lixo da rua, e nós temos que usar a imaginação. Mas, por exemplo, se eu tiver que fazer um pai ou uma mãe que perdeu um filho na guerra, eu nunca tive um filho, eu não perdi ainda por cima ninguém na guerra, mas eu vou ter que usar a minha própria
angústia, a minha angústia como ator, mas uma angústia real que eu tenha sentido noutras condições, por outras razões, e vou ter que usar essa angústia, essa memória afetiva, se assim podemos chamar, para criar essa situação em cena, para passar esse conflito ao espectador. Vocês estavam a falar do conflito. Eu, numa das conversas anteriores, a Sara propôs uma coisa muito interessante que me chamou a atenção, que era, imaginemos hipoteticamente que damos a hipótese ao público de votar em cada personagem, com quem é que tu te identificas, com quem é que tu não te identificas, porque personagem é que tu te reconheces, compreendes o seu valor, e seria muito interessante porque iríamos ter de certeza respostas muito interessantes, independentemente do quão dantesco fosse a razão da personagem, não é? Tu entramos aqui neste espetáculo e aqueles cães de guerra foram para ali porque quiseram, ok? Independentemente dos seus conflitos interiores passados, estão ali porque quiseram, mas ao longo, com a progressão da ação, nós vemos que eles vão tendo entre si e entre eles conflitos, de repente já querem, olha, vamos ver disto, porque estamos a ser manipulados, a tal cena manicaísta, porque ao mesmo tempo é desconstruída, porque de repente vem um elemento aparentemente exterior, que é o cão mais velho, o Cássio, que é o tal veterano de guerra, de repente começa a brincar com as nossas psiques e começa a brincar com os nossos fantasmas do passado, com mais ou menos dúvidas. Uma das personagens que entrou com uma assertividade brutal, por exemplo, como o John, e vai criando e vai-se criando labirintos na sua mente em que vai criando dúvidas, não sei se posso chamar de dúvidas existenciais, que vão desmontando um bocadinho a máquina e que os conflitos interiores de cada um vão, de alguma maneira, aumentando até que se chega ali a um clímax, a um pathos ali bastante em que a gente já não quer nada desta porcaria, a gente já não quer nada disto, não uma implosão, mas uma explosão de um conflito interior entre eles e com a entidade dominante, se assim se pode dizer. Obrigada, Carlos. Obrigada. Acho que se percebeu, passou alguma mensagem. Queria só que pusesses mute, se faz favor. Obrigada. Acho que conseguimos acompanhar mais ou menos. Caso eu também apontei a maior parte das coisas que tu disseste, só para seguir aqui a linha de pensamento e revermos. Nós estamos a chegar ao fim, passamos um bocadinho só antes de abrirmos para as últimas questões e comentários finais. Temos aqui mais uma pergunta. De qualquer das formas, só para seguir aqui a linha de pensamento do Carlos, o Carlos referiu que lembra-se da primeira vez que viu Star Wars e não achou interessante, mas que a personagem que realmente chamou a atenção foi o Darth Vader. E por ter uma máscara não se lhe via as microexpressões. Pronto, e interessa das personagens que têm esse conflito pelo qual muitas das vezes ele não passou. E, por exemplo, ele achou muito interessante também numa das últimas conversas a Sara Túbio Costa ter posto em cima da mesa o público votar numa personagem pronto, ia votar na personagem que achava que deveria ficar, e na verdade é que, pronto, ele refere que aquilo não deixam de ser, já dentro daquilo que o Rui também referia, a questão do cão aqui, porque é que foram escolhidos o cão e aqueles cães serem cães de guerra e terem ido para ali porque quiseram, e que me remete, vou abrir aqui um parênteses, mas que me remete também para o lugar do cão na sociedade, enquanto animal que foi domesticado, mas enquanto animal que também é usado por lutas, enquanto animal que é usado para decetar efetivamente terroristas e drogas em aeroportos. Pronto, e internamente, dentro daquela confusão, surgem conflitos entre eles, não é? Há dois elementos externos, mas que um deles em particular, outro que é o mais velho, que começa a brincar com as psiques e que começa a fazer um jogo também, e se calhar o Cássio, questionamos aqui se não poderia ter um passado também ou algum treino na área da psicanálise, porque ele joga efetivamente e ele sabe puxar por os cães que estão à prova. O Carlos referiu aqui uma coisa que é conflitos interiores de cada um que vão desmontando a máquina. É muito engraçado ligar isto também aos conflitos externos que temos a nível político, aos conflitos externos que temos na sociedade. E se os conflitos internos são potenciadores de conflitos externos, e também se os conflitos externos, como as guerras, potenciadores ou
crises mundiais, a intervenção da Troika, uma pandemia, como potenciadores de um conflito interno a nível, por exemplo, de saúde mental, não é? Vou passar a ler aqui a questão do Leonardo, parece-me. Só um segundo. Então, ele diz que o Amos Oz dizia que os fanáticos tinham uma incapacidade de se rir de si próprios, como já o Rui referiu relativamente aqui a esta capacidade de empatia relativamente ao terrorismo, ou o que é que eles sentem, os terroristas. Sendo assim, pergunto se não será a falta de empatia normalmente inerente aos cães que leva o conflito externo a concretizar-se em atos hediondos como os perpetrados sem qualquer respeito pela vida humana ou surgidos de uma desproporcionalidade mesmo em causas ditas justas. A questão da desumanização do outro faz-me sempre lembrar a música do Sting. I hope the Russians love their children too. Sofre a escalada nuclear e a Guerra Fria. A questão do conflito externo muitas vezes não terá a sua expressão também na violência do equilíbrio de forças diferentes, forças sociais diferentes, penso eu. Passo mais uma vez ao Rui, acho que, e depois talvez nos encaminhemos para um fim, em que agradeço a quem nos está a ver e se alguém quiser fazer um último comentário é bem-vindo. Obrigada. Sim. Bom, as questões são um pouco diversas de alguma forma e eu não sei se tenho respostas propriamente para comentar isso. Talvez começando pelo fim. A questão pode parecer estranho. Eu acho que volta e meia nós todos temos uma certa idealização da capacidade empática. Talvez exatamente porque a temos, estamos aqui e normalmente a remetemos mais facilmente como uma espécie de instrumento de ligação. Mas não querendo ser pessimista, mas de facto nem sempre é assim, por mais estranho que possa parecer e mais brutal. Não é? E acho que este tema do terrorismo remete para questões bastante complexas, que eu acho que sabemos pouco sobre elas. Mas eu lembrei-me um pouco esta última questão que foi colocada, de repente pensar assim, bom, se trabalharmos com população de natureza delinquencial, e quando digo delinquencial, não é propriamente a população frágil do ponto de vista social, que isso é um outro tipo de delinquência, estou a dizer mesmo típicos gangues, digamos assim, não é? Onde o contexto da destrutividade e do domínio é muitas vezes retratado até em filmes muito célebres, não é? Que são coisas bastante brutais. E há experiências interessantes, experiências tal seja, mas há abordagens de trabalho muito interessantes e onde de facto é absolutamente desarmante sentir que de repente o dito tema da empatia na alguma população não funciona, digamos assim, do que aquilo que nós habitualmente temos como referência. Ou seja, o que eu estou a dizer é, por exemplo, se forem buscar aqueles miúdos que se falava muito no Brasil, aqui na década de 90 falava-se muito dos miúdos de rua, não é que ainda existem, mas na altura foi assim falava-se bastante nisso, do ponto de vista social, e que fazem atrocidades, quer uns aos outros, quer com adultos, não é? E a dificuldade que é de poder, muitas vezes a abordagem primeira é, ok, foram pessoas que foram muito maltratadas, mal amadas, abusadas, etc. Portanto, e se forem cuidadas e amadas e cuidadas, provavelmente vão reconhecer e vão se sentir bem, eu diria que aí sim é uma projeção nossa, que é aquilo que a gente normalmente tem tendência a pensar. Mas de facto não é assim. De facto não é assim. Não é? Tem uma dificuldade imensa em poder sentir o sofrimento que é colocado, em ver-o, em empatizar com o sofrimento do outro. Não é? Nós todos temos aquela velha expressão, não bater mais no ceguinho, que é sentir quando alguém está frágil, nós nos identificarmos e sentir que ficamos desarmados, damos mais. Mesmo que a gente venha cheio de agressividade, é desarmante completamente e normalmente adotamos uma atitude contrária. E nestes casos não é verdade. Espantosamente não é verdade. E, portanto, isto para dizer que, volta e meia, esta temática, pessoalmente associada a uma intensa violência, socorre-se de mecanismos do ponto de vista mental tão primitivos que nem nós os entendemos muito bem e provavelmente também não os entendemos, na minha opinião, porque nós próprios nos defendemos dessa brutalidade que possa coexistir dentro de nós. É quase como se fosse um tirar dentro de nós de uma capacidade humana que eu acho que nos deixa ambivalentes. É engraçada a referência ao Star Wars,
porque acho que a personagem que ele evoca é exatamente isso, é como é que há alguém que parece tão frio, que não tem rugas de expressão, não tem nada, não é? A gente nem o conhece, não é? E de repente tem ali uma ligação com o filho, já não me lembro bem da história, mas tem ali uma coisa, de repente, que o deixa como reparem que o deixa, aliás, é colocado, isso é recorrente nos filmes, que é colocar estas personagens com uma ligação afetiva ser o ponto de fragilidade. O tipo que é muito mau e que de repente tem o filho ou tem o não sei quê e que liga e de repente já não consegue ser assim tão mau. É como se descobríssemos uma ponta de humanização dentro destas personagens. E por isso eu acho que o conflito que poderá despertar, por exemplo, a representação e identificarmos, vivermos na pele de alguém que se apresenta assim, eu posso perceber que seja um desafio. Acho que estou inteiramente de acordo com o que o Carlos comentou, de imaginar que seja uma profissão de enorme risco, tão de enorme risco que não é assim tanto à toa que muitos dos atores que a gente conhece acabam por se, entre aspas, especializar numa certa rigidificação de personagens que fazem bem, são bem aceitos, têm êxito e se sentem confortáveis. Porque de repente fazer o desafio de fazer coisas completamente ao lado deve ser de uma exigência do ponto de vista mental, que eu acho que de facto me parece notável e brilhante em algumas circunstâncias. Deixem-me só terminar com uma referência, já que vocês fizeram evocar uma memória, uma velha memória que do início da minha carreira. Enfim, não sou assim tão velho, mas já há uns 30 anos quase. Não é? E que na altura, e é engraçado, nunca tinha pensado nisso assim, agora com a vossa expressão, com o comentário do Carlos, pensei nisso, que é, eu lembro de ver num estudo que na altura foi-me apresentado, desculpem, a Patrícia vai-me perdoar, foi-me apresentado pelo Rui Paixão, por sinal, nunca mais esqueci disso, e, não é? E onde ele me falava numa coisa absolutamente brilhante, que era trabalhos na década de 80 ainda, na Força Aérea Norte-Americana, com caças, portanto ainda não havia toda esta tecnologia que há com ecrãs, e onde eles já faziam experiências, ainda não tinham caças, acho eu, no ativo, mas faziam experiências onde filtravam toda a informação que o piloto tinha. E tinha estudos de natureza psicológica, inclusive, por exemplo, para perceber ao pormenor que era o tempo de reação que o piloto tinha no desempenho de ouvir o som alerta dispara, eles moldavam o tom de voz desse alerta dispara para perceber se havia alguma influência, consoante o tom de voz, se havia alguma influência no tempo de reação. E descobrir o quê? Que é compreensível, que se o tom de voz fosse perigo, dispara, fosse falado, fosse feito a tonalidade no tom dos filhos, do voz de um filho, que o tempo de reação era não sei, era uma coisinha mínima, mas que era significativamente diferente para eles reagirem mais rápido. E eu nessa altura, isso impressionou-me sempre, eu nunca percebi porquê, mas agora percebi com a sua ajuda, com a ajuda do Carlos, que é pensar assim, eu pensei assim, bom, eu estou a estudar, tinha acabado, formava, ou já tinha formado, acho que já me tinha formado em Psicologia, e pensei assim, eu isto não quero fazer, não quero servir, que o meu trabalho de investigação, por mais interessante que possa parecer, achei o resultado, brilhante, notável, etc., mas eu isto não quero contribuir. Porque me despertou um conflito de natureza, de identidade profissional, que eu devo ter até hoje, por isso é que faço o trabalho que faço hoje, acho eu. Enfim. Obrigada, Rui. Carlos, não sei se queres contribuir com mais algum último comentário, sim, antes de terminarmos. Sim, só para rápido, porque depois não tenho muita coisa para dizer, mas fazendo assim sucintamente, eu acho que isto do conflito, de alguma maneira, engrandece, independentemente da natureza do conflito, porque os conflitos são todos diferentes em cada uma, engrandece a pessoa, ou seja, leva a pessoa a situações extremadas, muitas vezes quando se exterioriza. O exemplo do Darth Vader, da máscara, eu trabalhei com máscaras muitos anos, em que eu tinha que passar para o corpo os conflitos da personagem sem poder verbalizar, o que ainda me criava conflito sobre conflito, e obriga-nos a usar mais armas que nem sequer sabíamos que temos. E eu acho que o conflito, precisamente, ou mais conflitos que tínhamos, não sei se acumulou-se tudo num só, de alguma maneira estimula-nos e dá-nos mais armas, porque através do conflito chega-se a resoluções com atitudes mais ou menos extremadas. Por exemplo, é como o homem violento que dá uma tarefa à mulher
em casa, mas depois chega à rua, chega à rua e vê um pobre e dá-lhe uma moeda porque tem compaixão por ele. Quer dizer, porque o ser humano é complexo e cabe muita coisa aqui dentro. É complexo, por exemplo, uma coisa que me impressionou foi ver o Adolf Hitler, com tudo aquilo que nós sabemos que aconteceu, não é? A dar uma festinha precisamente no pastor alemão, no Emanuel. Num pastor alemão, e eu lembro-me de ver esta imagem num dos muitos comentários sobre a Segunda Guerra Mundial que eu vi, e achar que, pá, este homem é mesmo aquele cão, é mesmo um carinho, uma ternura. Como é que uma pessoa destas consegue, já foi há muito tempo, consegue sentir uma compaixão, uma ternura, e eu pergunto, é possível? É possível, a gente trabalha sobre isso todos os dias, nós fazemos laboratório, esta coisa dos atores, nós fazemos um laboratório aqui dentro e temos que lidar com muitas coisas. Eu acho que o conflito engrandece-nos e faz mais ligação de sinapses de alguma maneira, porque depois de cada pessoa, consciente ou inconscientemente, decide utilizar esse conflito de maneira mais ou menos criativa, ok? Já não estou a falar da simulação da realidade ou de uma peça de teatro, estou a falar da realidade. Mas eu acho que isto do conflito, para mim, é muito apaixonante e acho que de alguma maneira faz-nos crescer. É isso que eu queria dizer. E obrigado. Obrigada, Carlos. E acho que com este ponto de resolver os conflitos de forma criativa, chegamos aqui a um final de resumo, porque tentámos resolver aqui este conflito tecnológico que também nos suscita algumas questões na nossa sociedade contemporânea e alguns conflitos interiores, portanto, que nos põe à prova também. Acho que é muito interessante e que a questão do conflito interno e externo dava como começámos este breve diálogo para uma conversa de longas horas e até sobre aquilo que a sociedade percepciona como sendo um sentimento nobre ou não, porque é que nós chegámos a certo ponto a achar que há sentimentos que são mais meritórios de serem sentidos e passados e outros um pouco menos. E também, voltando à questão que o Rui nos colocou relativamente à importância também do teatro para percepcionar e para nos fazer questionar, também, e que também já foi um pouco discutida, mas que valores e que ética é que queremos e não queremos para moldar o mundo, não é? Uma ética que não seja utilitária, mas que sirva ao maior número de pessoas, como é que o fazemos, pronto. São com esta deixa que se calhar terminamos e que inclusive é referindo a palavra ética que vamos discutir na próxima quinta-feira com o Nuno Nabais, com o filósofo Nuno Nabais, das 4 às 5 também, e para a semana também manteremos as nossas conversas, terça-feira e quinta-feira, e anunciaremos muito, muito brevemente, ainda esta semana, as novas datas. Faço aqui a divulgação também que temos o nosso livro da Paz Perpétua para pré-reserva, caso queiram adquirir, podem fazê-lo, podem enviar-nos um e-mail para teatroestudiofontenova@gmail.com. O lançamento será na altura da estreia, que será por abril, e agradecemos muito a presença do Rui Aragão Oliveira e do Carlos Pereira. Caso queiram dizer mais alguma última palavra, são bem-vindos e espero contar com o Rui também, obviamente, no nosso espetáculo, assim que for possível. E o Carlos, queremos contar com ele obrigatoriamente. Posso só dizer uma última palavra? Bom, para, em primeiro lugar, agradecer, foi um prazer e acho de louvar a vossa iniciativa e já agora evocando um pouco este exemplo do que o Carlos comentava sobre o Hitler. Não é? É de facto espantoso poder ver ou poder saber, não é? Como é que algumas destas personagens, por exemplo, foram centrais num ato de grande destruição, tinham simultaneamente, cultivavam simultaneamente a audição de música clássica, de música erudita, ou até de peças de teatro, ou de espetáculo, etc, etc. Portanto, eram capazes de estar a matar durante o dia, não é? Tranquilamente, e depois a partir das 6 iam para casa ou iam ver um espetáculo à noite com a melhor das sensibilidades. Isto para dizer que eu acho que a atividade artística de facto é fundamental, mas não é apenas no âmbito, digamos assim, do mero consumismo. E acho que o papel, por exemplo, nomeadamente deste tipo de iniciativas, de levar a poder suscitar reflexões
questões e uma série de complexidade de coisas que acabam por suceder, certamente não só permitirão a quem esteja aqui presente a olhar para o espetáculo de maneira diferente, mas fundamentalmente ajudá-lo a questionar-se e a ter uma certa noção, auxiliá-lo na sua capacidade de pensar as coisas que se passam dentro de nós e à nossa volta, e acho que isso é fundamental. E, portanto, foi um prazer para mim poder colaborar, dar alguma participação nisso. Muito obrigado. Obrigada. E falávamos na última conversa também com a Vanessa Moreira, que é muito importante não nos cristalizarmos, não nos fecharmos, e por isso é que também abrimos este diálogo. E acho que o teatro também serve para isto, para criar pontes, criar diálogo e para compreender melhor o nosso mundo em todas as suas áreas, e que os cidadãos se tornem pessoas também mais capacitadas para pelo menos compreender, mesmo que não sejam especialistas, profissionais na área, mas perceber de onde é que nós falamos, quais são os lugares de fala de cada um. De referir também só que para a semana, só aqui os temas da próxima semana, dia 23 de março, teremos o tema da competitividade e da cooperação, com a professora convidada inglesa Ruth Skinner, que é professora de filosofia, política, escritora e editora, com o tema proposto por Graziela Dias, atriz que faz de Humana, e na quinta-feira teremos o autoritarismo e a agenda securitária em nome da democracia, com Amadou Ba, ativista antirracista, colonial, sociólogo e tradutor, tema proposto por Leonardo da Silva, realizador de audiovisuais e técnica. Muito obrigada aos dois, foram mais uns diálogos imediatos. Vamos passar o nosso teaser da Paz Perpétua enquanto ela não chega, mas já há sol e já há um pouco de desconfinamento, portanto há um pouco de esperança também. Obrigada e até já. Obrigado. Até já.